Fala pessoal, um bom dia a todos. Hoje, 10 de fevereiro de 2023, está acabando minhas férias, né? Por aqui, Renato Montanari, para quem não me conhece ainda. Mas né, nós temos esse canal aí para comentar, né, assuntos de interesse policial militar e, mais especificamente, aí, algumas ações que envolvem os colegas aí, policiais militares, tá bom? Então vamos na sequência aí, o pessoal, muita gente já conhece, então a gente não vai perder tempo nessa apresentação aí e vamos passar ao que interessa. Nós vamos falar sobre as ações da AOMESP. Agora sim eu quero ver o que vai acontecer, hein? Vamos passar todas as novidades que estão envolvendo o tema, né? Atualizar algumas coisas e deixar o pessoal talvez tranquilo aí, né? Para o que a gente espera que aconteça, beleza? Então todo mundo já sabe que a ação da AOMESP, o mandado de segurança coletivo da AOMESP, transitou em julgado em outubro, final de outubro do ano passado, e aí a partir desse trânsito em julgado começam algumas providências importantes. Então assim, dentro do mandado de segurança que foi impetrado em janeiro de 2014, dentro desse período de 2014 em diante, a associação que representa os policiais, né, no caso a AOMESP, né, por meio do escritório em que o presidente da associação outorgou poderes em nome de todos para tomar as providências devidas, né, enfim, fazer a ação, a gente espera, né, a recomendação que a gente vinha passando aí sempre era para que o pessoal aguardasse as providências que seriam tomadas pelos advogados que representam a associação. Quais são essas providências? Então isso tem que ficar muito claro. A primeira providência é uma obrigação de fazer, de cumprir a decisão, né? Um incidente de cumprimento de sentença falando para a Fazenda Pública, né? Pedindo para a Fazenda Pública. Excelência, determine a Fazenda que cumpra isso, que comece a pagar essas diferenças que são mensalmente devidas a todos os associados. Tá? Então essa é a primeira parte. Então é o que está todo mundo esperando, que venha uma diferença que foi divulgada aí, já foi divulgada por nós, já foi divulgada pela associação, né? Uma diferença que pode chegar, e aliás, pode passar de R$ 3.000 no caso do oficial, que é muito antigo aí, que tem seis quinquênios, por exemplo, né? Sexta parte e tal. Então, assim, isso varia conforme o adicional, conforme o tempo de serviço, é claro, e conforme o ALI que você, o ALI relativo ao seu posto atual, por exemplo, né? Então, assim, vamos supor que hoje você era um soldado, um cabo que passou no Barro Branco e você hoje é oficial. Então, você receberá essa diferença mensal relativa ao posto em que você se encontra. Essa diferença antes é, ela era de R$ 1.575, né, relativamente aos oficiais. Então hoje você pega 1.575 e acresce o seu tempo de serviço, você vai chegar a dois e pouco, R$ 3.000, essa diferença mensal. Beleza? Isso acho que todo mundo já sabe. A partir daí, a partir do momento que o Estado começou a pagar adequadamente essa diferença mensal, você consegue calcular os valores que são devidos de janeiro de 2014, que foi quando foi ajuizado lá o mandado de segurança, até o período em que foi pago, tá bom? Então vamos supor que esse pagamento aconteça agora em março de 23. Você vai ter direito a receber numa obrigação de pagar da Fazenda Pública todos esses valores devidos a janeiro de 2014 até agora março de 23, beleza? Mas eu só consigo calcular essa diferença, né? O CIAF, o advogado, qualquer um só consegue calcular essa diferença e saber ela a partir do momento que não tem mais obrigações vincendas. Porque senão todo mês essa diferença renova. Você entende isso? Isso é importante. Não tem como fazer uma coisa que depende da primeira. Aquilo tem que se consolidar. Para aí eu falar qual que é a diferença que o Estado deve, entendeu? Senão, essa diferença ela se renova mês a mês e eu não posso requerer essa obrigação de pagar, beleza? Isso tudo, pessoal, tá dentro, estão incluídos nos poderes outorgados pelo presidente da associação à época, que contratou um escritório e falou, ó, faz isso aqui para mim. Então, esse escritório é responsável por fazer isso, tá?
Nós já vínhamos falando, né? Eu já vinha passando o entendimento aí, porque enquanto policial é o que eu penso de forma mais equilibrada, que deveria se aguardar o escritório que representa lá a associação fazer isso. Principalmente essa primeira parte, essa parte da implantação em folha. Tá? Sempre foi dito isso, tá bom? Podem até ver os históricos aí, ninguém falou nada diferente disso. Tá? Então, assim, é muito importante, aliás, era recomendável que se aguardasse o escritório que representa a associação fazer isso para todo mundo. A hora que todo mundo começar a receber, beleza. Teve advogados aí que já fizeram isso teve advogados que já fizeram isso para muitos policiais e a gente alertando que isso poderia ter alguns problemas, tá bom? Então essa é a primeira parte. Em relação depois a requerer essa obrigação de pagar de 2014 até agora, vamos supor 23, aí, na minha opinião, quando esses valores já forem implantados em folha de pagamento, eu acho que qualquer advogado vai poder fazer isso representando o seu cliente, tá bom? Aí, na minha modesta opinião, não vai haver problema nenhum. E eu acho talvez que seja a providência mais correta se o escritório que representa a Almesp demorar para fazer isso, você procurar um advogado de sua confiança, alguém que conheça esse assunto, porque tem muita gente que faz muita coisa errada, que faz cálculo errado e você vai sair no prejuízo. Então é importante se você tiver alguém que faça isso, que você conheça, que seja de confiança e que faça isso corretamente, né? Se a Almesp estiver demorando, né? Se o escritório lá estiver demorando, você poderia fazer isso com esses novos advogados, tá bom? É o que eu penso a respeito, é a minha opinião. Vai ter os advogados que representam a associação vão falar que não, que só eles podem fazer e tal, mas aí vai ficar aquela briga de ninguém sabe quem está certo. Como eu disse, eu tento passar uma opinião equilibrada para vocês. Eu, claro, vou procurar a advogada que me representa, que eu tenho confiança, e eu vou fazer com a minha advogada, tá bom? Sem dúvida nenhuma, beleza? Então, até aqui estamos todos com o conhecimento nivelado, né? Então, nós vamos passar para a próxima etapa. Então, deixa eu projetar para vocês aqui o que eu queria comentar. Vamos lá. Então, o que é isso aqui? Que é o que todo mundo tomou conhecimento esses dias atrás, né? E gerou uma grande dor de cabeça aí. E alguns comentários aí maldosos, outros extremados, né? Então, assim, vamos lá. Esse incidente aqui, esse despacho, na verdade, ele foi proferido num incidente de cumprimento de sentença, em que se tentou fazer aquele cumprimento de sentença que eu comentei no início, que seria para implantar em folha de pagamento. Então isso aqui foi feito lá em 2019 ainda, tá bom? Nenhuma tentativa de executar provisoriamente a ação, de fazer com que o Estado implementasse em folha de pagamento mais rápido, tá? Esse policial, inclusive, ele não era sócio da Almesp, e aí se explicou para ele, se recomendou que ele se associasse e tal, e que a melhor providência seria ele se associar na Almesp e tal, mas ele não quis, ele estava relutante em se associar na Almesp, tá? Ele não queria fazer isso, e aí se explicou tudo para ele e falou, vamos fazer esse teste aqui, você aceita fazer testar essa tese no sentido de, mesmo você não sendo sócio, a gente requerer esse cumprimento provisório? Isso foi feito lá em 2019, tá? E agora saiu a decisão e a mesma juíza que proferiu essa decisão, ela está decidindo em todos os incidentes que foram feitos da mesma forma, nesse sentido. Então, o que ela fez? Ela rejeitou o incidente e determinou seu cancelamento. Aí ela deu algumas explicações aqui, né? Por que ela fez isso, né? E dentre os motivos ela falou que sequer teve início a execução da obrigação de fazer, né?
o que o processo que transitou em julgado ainda nem chegou na vara dela, nem foi comunicado oficialmente essa providência, né? Então ela deu essas explicações, e aí o que preocupou foi o que está destacado embaixo, ó, que está no próprio despacho em negrito. Inclusive tem alguns erros de português ali, né? As letras repetidas aqui, ó, né? Nesse espaço aqui, né? Mas o que chamou a atenção foi isso, ó. Por fim, o peticionário, nesse caso era um praça, não detém legitimidade para a propositura da presente, uma vez que o mandado de segurança coletivo foi ajuizado pela associação, representando uma categoria, a saber a dos oficiais e praças especiais, dando a entender que não poderia beneficiar-se dessa decisão o praça. Tá? Não disse com todas as letras de forma tão clara, mas ela indicou essa possibilidade. Tá ok? Pessoal, essa indicação foi recebida, por exemplo, por mim com preocupação, beleza? Mas, como eu disse aí, pelo menos foi o que eu interpretei do que eu li, né? Não era tão clara assim, né? Havia uma dúvida, tá? Então, assim, aí o que preocupou, tá? O que preocupou é o que eu vou mostrar na sequência. Em uma ação de cobrança, tá? Lembra que eu expliquei para vocês até agora? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui no vídeo. Lembra que eu expliquei para vocês até agora todas as medidas que eram a partir de 2014? Sempre a partir de 2014, tá? Então agora nós vamos fazer o comentário da terceira etapa aí. Nós comentamos a implantação em folha de pagamento, a obrigação de pagar de 2014 até a hora que implantou. Agora nós vamos para a terceira etapa, que é a cobrança dos valores devidos de 2014 para trás, tá? Voltando até em janeiro de 2009, tá ok? Então, essa terceira etapa, que é uma ação de cobrança, ela é uma ação nova, ela não pode ser feita dentro daquele mandado de segurança. Há vedação legal para se fazer isso, né? Legal e jurisprudencial, né? Não pode ser feito isso, tem que ser feita uma nova ação. Tem que se outorgar poderes para o advogado fazer isso para quem tiver interessado. Então, aqueles advogados que fizeram a ação para a OMESP lá não podem fazer isso automaticamente, tá? Para eles fazerem isso, eles vão ter que mandar novas procurações para todo mundo. Ou seja, aí se iguala, se nivela todos os advogados do mundo inteiro, tá bom? Quem quiser fazer isso aqui vai ter que receber os poderes outorgados pelo policial para fazer isso aqui. Então é uma nova ação que vai começar do zero, tá bom? É uma ação de cobrança, é um processo de conhecimento, né? E que vai começar do início, do zero. Não vai ser mais só um incidente de cumprimento de sentença ou alguma coisa desse sentido. É uma nova ação, uma ação que vai começando do zero, tá bom? Vamos voltar lá. Então assim, nessa ação de cobrança que começou do zero, ó, nesse caso pelo procedimento comum. E aí o que preocupou aqui é que essa decisão ela foi proferida pela mesma juíza, que é a juíza, atualmente é uma juíza que está na 5ª Vara da Fazenda Pública, onde está o processo da OMESP, onde está o processo principal lá da OMESP, tá bom? Essa mesma juíza que acabou de proferir aquele despacho que a gente citou aqui em cima, tá? Rejeitando o incidente, é a mesma juíza. Então, nessa ação aqui, o que ela fez? Vamos acompanhar lá. Ó. O que se pedia aqui? Ó? Vamos inicialmente. Como eu expliquei para vocês, ó, se pedia que o mandado de segurança, ó, que produziu os efeitos patrimoniais a partir de sua impetração, se pedia os valores pretéritos a esse mandado de segurança, tá bom? Do quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança. Então, o que se pediu, pessoal? Os valores devidos decorrentes da decisão desse mandado de segurança de 2009 até 2014, o quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança. O que ela decidiu? Ó? É o caso de extinção do processo sem resolução do mérito, tá? Então, o que ela falou? Conforme dispõe o artigo 22 da Lei do Mandado de Segurança, a sentença fará coisa julgada limitadamente aos membros do grupo ou da categoria substituídos pelo impetrante. Então, o que ela alegou lá? Ó? Pois bem, ao contrário do quanto aduzido na exordial, né, na inicial, na petição inicial, verifique-se a partir do Estatuto da Associação, da OMESP,
que o quadro associativo é composto exclusivamente pela categoria dos oficiais, circunstância esta corroborada de maneira cristalina pela própria denominação atribuída à entidade. Tá? Então, no que tange respeito aos integrantes do quadro de praças, observa-se que são admitidos na entidade associativa na condição de convidados ou coligados, restando nítido o caráter estritamente secundário de sua vinculação. E assim, considerando que o requerente ocupa o quadro de cabo, nesse caso aqui era de um cabo, ó, que foi em que se pleiteou a cobrança dos atrasados, conclui-se de maneira cabal que o mesmo simplesmente não ostenta legitimidade ativa, tá bom? E aí julgo o autor carecedor da ação por ilegitimidade ativa e extingue o processo sem resolução do mérito e ainda determinou a sucumbência de 10%. Tá bom? Vamos voltar. Pessoal, é isso aí. Depois leiam até com calma, podem pausar o vídeo, mas assim, foi muito preocupante a decisão. Por quê? É a decisão que foi proferida pela juíza em que corre o processo principal. Se ela teve esse entendimento agora, ela vai fazer isso para todas as ações, né, que caírem na mão dela. Se o processo principal está na mão dela e a próxima etapa é a AOMESP requerer o cumprimento da sentença, a hora que a AOMESP requerer isso para todo mundo, ela vai fazer o quê? Ela vai falar, só tem direito os oficiais, tá bom? Então, assim, é preocupante? É. Tem muita gente falando besteira aí? Tem. Tem muita gente falando que isso não é real, que a AOMESP vai... o direito vai beneficiar todo mundo. Então, vamos explicar aí essa parte, vamos desatar o nó aí dessas polêmicas, tá bom? Que é o objetivo principal do vídeo. Então, vocês viram, esses são os fatos, tá bom? Agora, o que vai acontecer, é claro que ninguém sabe, mas nós podemos chamar essa decisão da juíza, que recentemente foi deslocada para essa vara, de forma estranha, nós entendemos que a juíza está nessa vara e que esse processo vai passar por ela. Então nós podemos chamar essa decisão dessa juíza de estranha, de teratológica, de uma decisão assim absurda, na minha opinião, e com certeza na opinião dos advogados lá da AOMESP e de todo mundo que tem interesse nisso, ou seja, todos os policiais, praticamente todas as praças, é uma decisão absurda. Agora, terão que ser tomadas medidas para reverter isso, tá bom? Então, esse é o fato, não adianta a gente ficar brigando com os fatos, beleza? Então, assim, na minha opinião, volto a repetir, eu acho que essa decisão vai ser reformada, mas vai ter que haver recurso, né? É esse que é o ponto. E aí, se a AOMESP hoje fizer um incidente de cumprimento de sentença, pelo que eu tenho conhecimento ainda não foi feito, e eu não sei o motivo disso, porque eles falavam que ia fazer isso até em dezembro ainda, tá? Não sei se eles estão refletindo sobre isso, o que está acontecendo, né? Mas, e não estou criticando também, tá? É só uma observação, não há crítica nessa demora. Aliás, talvez tenham até acertado nessa demora depois desse despacho, que ele foi proferido em 23 de janeiro, salvo engano, porque aí eles falaram, puta, teve um BO aqui, nós vamos precisar corrigir isso. Que jeito nós vamos tratar para resolver isso, né? Então, assim, não é uma crítica, é só mais uma vez um fato, né? Salvo engano, eles ainda não fizeram um incidente e às vezes estão tentando fazer uma petição melhor para incluir todo mundo, ou conversa de bastidores, não sei o que está acontecendo, porque eles devem estar tomando todas as providências para que essa decisão valha para todo mundo, tá bom? Aí, pessoal, parem com teorias de conspiração e aquelas briguinhas que sempre tem entre oficiais e praças, entendeu? Isso é absurdo, não tem sentido. Ninguém nunca pretendeu que essa decisão fosse beneficiar somente os oficiais. A associação, ela quer que beneficie todo mundo. Os advogados da associação, ela principalmente, porque eles vão ganhar milhões e milhões de reais. Todos os policiais, depois que vão ter os direitos reflexos, e aí entenda-se como direito reflexo essa questão da cobrança dos atrasados,
vai ter interesse, e tem interesse que isso seja estendido a todo mundo. Todos os advogados que trabalham aí, são os advogados particulares que trabalham com esse assunto, têm interesse em que a decisão seja válida para todo mundo, porque eles também vão se beneficiar disso. Se restringir somente aos oficiais, vai ser um prejuízo para todo mundo, entendeu? É, então, assim, não tem sentido, não há por que ficar insistindo nessas teses aí de que, não, que é só para os oficiais. Não, não acontece. A decisão, eu fiz alguns comentários em grupos aí, em grupos de WhatsApp, e veio um áudio aí que trouxe uma observação muito interessante. Olha como a decisão é absurda. A OMESP já teve outros mandados de segurança coletivo, e dentre eles, um dos mais conhecidos é o do recálculo quinquênio e sexta parte. Na época, e aí muita gente aí é sócio da OMESP e automaticamente teve o seu recálculo quinquênio e sexta parte, ela beneficiou praças oficiais. Alguém discutiu isso em alguma vez que só beneficiaria os oficiais? Não. Essa mesma uma decisão em caso totalmente análogo, né, que é de aliás, é um processo que foi feito da mesma forma, mandado de segurança coletivo, da mesma associação, pelos mesmos advogados, beneficiou toda a categoria e ninguém discutiu, não teve nenhum juiz que foi lá e falou, olha, isso aqui só vale para os oficiais. Então, olha como a decisão da juíza, na minha opinião, ela é absurda, tá? E aí não adianta, deixa eu comentar isso bem, de forma respeitosa aí, mas eu não consigo tirar da cabeça que, nesse caso aí, a força da Fazenda Pública, da Procuradoria, por que essa juíza recentemente foi colocada nessa quinta vara da Fazenda Pública, é muito estranho, porque não era ela a titular da vara, tá bom? Então, assim, paro por aqui nesse aspecto, beleza? Então, assim, nós mostramos os fatos, nós fizemos alguns comentários do que vai acontecer, ninguém sabe exatamente, ninguém é dono da verdade. Agora parem com essas teorias aí, com essas briguinhas, com essas opiniões extremadas, entendeu? Isso não tem sentido nenhum. Basta raciocinar um pouquinho que você vai ver que isso não tem sentido algum, beleza? É isso. Então, assim, o que a gente pode esperar? A gente pode esperar que vai haver algumas discussões ainda. O oficial atualmente, salvo alguma outra decisão absurda, e ele está tranquilo, mas em relação às praças, vai ter que haver essa discussão, tá bom? Essa é a verdade. Agora vamos a um ponto que interessa bastante. Vamos nos restringir agora aos comentários em relação à ação de cobrança, que é de 2009 a 2014. Qual que é a vantagem de fazer? Primeiro, você pode fazer essa ação agora, desde que lá o mandado de segurança coletivo transitou em julgado, que foi em outubro do ano passado, essa ação já pode ser feita, tá? Ela não depende daquela parte que eu comentei que tem que implantar em folha, porque os valores lá já são consolidados, eles terminaram em janeiro de 2014, de janeiro de 2009 até janeiro de 2014, então esse bloco ele já está consolidado, ele não depende de nada, então esses cálculos aqui eles já podem ser feitos, tá bom? Muitas pessoas já ajuizaram essa ação e já tem várias sentenças procedentes, tá bom? Várias. No caso que eu conheço de perto, nós temos já 16 sentenças procedentes, um acórdão e apenas, aliás, desculpem, os números não interessam muito, mas só para eu passar a informação correta do último número que eu me recordo. São 16 sentenças, 14 procedentes, um acórdão e duas improcedentes. Quais são as duas improcedentes? Uma é essa aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Essa aqui é a primeira. E uma segunda, que houve um erro mais simples de verificar que esse aqui, que o juiz que falou que o que se pretendia era a incorporação do alho. Não, ninguém pediu a incorporação do alho. A gente se pediu, né? O policial pediu o pagamento dos reflexos decorrentes do mandado de segurança coletivo. Ninguém pediu a incorporação do alho, tá bom? Então ou seja, foi um pedido que pediu banana, o juiz entendeu que era melancia. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra.
e a gente espera que essa decisão seja reformada também. Essa é até uma questãozinha bem simples, que eu entendo que a reforma da decisão vai ser tranquila. Agora, essa outra que preocupa, né? Tem essa preocupação, porque, volto a repetir, ela foi decidida pela juíza onde está o processo principal, lá onde está o mandado de segurança coletivo da AOMESP. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado, espero ter contribuído aí com a verdade, com os fatos, né? Assim, opiniões pessoais todos temos, né? Todos nós temos. Nós não podemos calar a opinião das pessoas, infelizmente, como a gente vem ver acontecendo no país, né? Em que soltam, por exemplo, um ladrão e transformam ele em presidente da república, e você não pode nem falar que ele era ladrão, e você não pode nem falar que ele foi condenado, né? Que, como se isso fosse mentira, tal. Enfim, vamos tirar a política da sala, né? E vamos ao que interessa. Então, assim, opinião todo mundo tem. Agora, para você ter uma opinião minimamente razoável, ela tem que se alicerçar nos fatos, entendeu? Porque senão ela aí não é nem opinião, aí volta a ser mentira, volta a ser, né? Aí você descaracteriza as coisas. Então, assim, o caminho é a busca da verdade, sempre. Então, assim, aqui eu mostrei para vocês o que são fatos, decisões publicadas, tal. E aí falei um pouco das minhas opiniões baseado nisso aqui. Então, tomara, para a gente concluir, né, que essa decisão aí seja revertida, tomara que não se tenha essa discussão. O estatuto da OMESP tá de forma diferente do que está escrito aqui. Aliás, vamos bater nessa tecla um pouquinho aqui, né? Olha o absurdo que a juíza fala. Ela diferencia as categorias de associado. Todos são associados. Isso não interessa. A lei não fala que tem que ser o associado A ou B, o associado na condição de convidado ou coligado, entendeu? Essas diferenciações elas não existem na lei. Então ela não pode fazer isso aí. Né? Então, assim, todos são associados, tá? Oficiais e praças da OMESP. Oficiais e praças podem se associar na OMESP, né? Então, assim, com todo o respeito, né? Não tem sentido algum. Essa decisão dessa juíza é muito estranha, para não dizer outra coisa, tá? E tomara que ela seja reformada, tá bom? É isso que... Vixe, eu tava comentando e não tava mostrando aqui para vocês, né? Tá bom? Olha o que ela diz aqui, ó, efetivo. Ela faz essas diferenciações, né, de associado, convidado, coligado, né? E fala que é inadmissível que os mesmos se encontrem compreendidos na expressão membros do grupo ou categoria substituídos pela impetrante, né? Ou seja, agora as praças não seriam membros do grupo ou da categoria substituída. Então, assim, foi muito infeliz, tá? Essa decisão. Mas a gente espera que isso se reverta, né? Conforme eu estou reiteradamente repetindo aí. Beleza? Espero ter ajudado. Tenham fé, vamos com fé. Assim, o pensamento positivo faz parte da mudança do que a gente pretende também. Então, assim, a gente tem que ter pensamento positivo, vai dar certo. Vão ser feitos esforços de muita gente, de muitos advogados, tomara que o governo novo eleito aí esteja do nosso lado, e entenda que essa decisão ela é absurda, ela não pode, isso não pode prosperar, tá bom? Então, assim, eu acho que vai ter muito esforço no sentido de que isso seja reformado. Mas hoje esse é um fato, beleza? A vantagem, mais uma vez, de já fazer a ação de cobrança aí dos atrasados de 2009 a 2014 é que essas ações elas não caem necessariamente lá nessa vara da juíza, na quinta vara, aí onde a juíza é a titular lá, né, como a gente comentou. Elas são distribuídas entre as 16 varas da Fazenda Pública e se for no interior, se for no juizado, de pessoas que entravam na polícia lá em torno de 2010, 2011, que aí o valor que ela tem para receber é menor que o teto do juizado, que é de 60 salários mínimos. Então aí essas ações distribuídas no interior
elas caem nas varas da Fazenda Pública, nas varas do Juizado da Fazenda Pública. E também é outra coisa que ajuda, né? Porque se todas elas caíssem na mão dessa juíza, as decisões dela seriam provavelmente todas improcedentes e teria que haver recurso em todas as decisões, tá bom? Então, esse não é o histórico. O histórico que eu disse para vocês, que eu tenho conhecimento, tem 14 já ações procedentes, um acórdão, e vai sair mais coisa procedente, e os demais juízes aí do estado tal não vão entender esse absurdo que ela entendeu. Beleza? Forte abraço a todos aí, obrigado por acompanharem o vídeo. Quem tiver interesse em receber esse conteúdo aí, faz a inscrição no canal, dá um joinha lá, curte. Se for o caso, faz alguns comentários também que a gente tenta responder. Enfim, beleza? A ideia é ajudar a família aí, policial militar. Beleza? Espero ter contribuído com essa informação. Espero que a informação tenha qualidade. Espero que a gente sempre continue se pautando aí pela verdade. Beleza? Forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus. Até mais.